Olá a todos! Hoje vamos dar continuidade à segunda aula sobre a Guerra da Secessão. Meu nome é Joselane Farias, sou graduanda do curso de História da UES-UAB, Polo Novo Pabuçu, Caucaia. Nessa segunda aula, vamos entender como se deu a divisão entre nortistas e sulistas, a candidatura à presidência de Abraham Lincoln e seu discurso ambíguo, o começo da Guerra Civil em 1861 e os motivos que levaram à derrota dos sulistas. Disputas entre o Norte e o Sul. O ápice das disputas entre o Norte abolicionista e o Sul escravagista se deu na discordância na formação das leis que favoreciam a questão servil. Dessa forma, quem não concordava e que eram favoráveis ao solo livre se separou e formou um conjunto de leis próprias, elegendo um novo governador para si. Com isso, fica assim dividida a nação americana. Mas então, alunos, que leis eram essas? A princípio, quando não havia essa divisão entre o Norte e o Sul, todos os estados eram unidos em nome de causas comuns. O país enfrentou uma guerra com o México, teve as invasões ao oeste com o propósito de expandir seus territórios e seu estilo de vida também. Tudo isso mantiveram os Estados Unidos ligados em nome de uma mesma causa. Mas havia ali uma disputa de influência na política que só seria resolvida se um lado fosse superior ao outro. Então, quando novos territórios eram anexados, o Norte e o Sul disputavam quem ditava as regras nesses territórios. Então, fizeram uma lei chamada Lei Kansas-Nebraska. A Lei Kansas-Nebraska foi uma lei criada em 1854, logo depois da anexação dos novos territórios de Kansas e Nebraska, e a primeira era escravista e a segunda era abolicionista. Os conflitos até foram amenizados por pouco tempo, pois os imigrantes que vinham para morar naquela região, principalmente em Kansas, tinham suas próprias opiniões sobre a escravidão, o que resultou em conflitos armados cada vez mais recorrentes com o estado vizinho de Missouri. Então, gente, cada novo território anexado, havia uma disputa entre o Norte e o Sul para fazer valer suas leis sobre essas terras. Dessa forma, a influência política no Congresso estava relacionada diretamente ao número de estados que estava em concordância com um dos lados. Ou seja, quanto maior o número de estados que concordavam com a abolição, maior será a representatividade dos abolicionistas frente ao Congresso. Da mesma forma que quanto maior o número de estados que concordavam com a escravidão, maior seria a representatividade dos escravagistas frente ao Congresso, o que significava na aprovação de leis que beneficiavam seus interesses. Enquanto isso, nas eleições, a questão da escravidão nunca foi tão debatida como nesse período da história americana. Acabou sendo um fator decisivo nas eleições de 1860. Abraham Lincoln ganhou as eleições presidenciais defendendo ideais de solo livre, trabalho e homens livres. Mesmo assim, seus atos não refletiam suas palavras. Embora o presidente seja considerado anti-escravista, nunca foi abolicionista abertamente declarado. Mas isso não era o suficiente para os sulistas se sentirem representados, e foi uma questão de tempo para que o Sul quisesse uma secessão do Norte e assim formar os Estados Confederados da América. O início da guerra. A guerra teve início pois Abraham Lincoln não aceitaria a secessão e reagiu com força aos estados adeptos da ideia. Várias batalhas foram travadas e milhares de pessoas morreram em ambos os lados. Porém, o Norte era militarmente mais numeroso em comparação ao Sul. Estima-se aí uma vantagem de 4 para 1 no número de pessoas aptas ao serviço militar, e contava com cerca de 35 mil quilômetros de ferrovias. A princípio, os dois lados tinham esperança de que a guerra seria de curta duração. No entanto, o presidente mostrou-se
determinado a levar a guerra até as últimas consequências. E a guerra se arrastou por 4 longos e sangrentos anos. Aqui temos o mapa dos Estados Unidos. Em azul estão os estados da União, que defendiam o abolicionismo. Os estados confederados estão em vermelho, que defendia um modelo econômico escravagista. E em cinza estão os estados escravagistas, mas que pertenciam à União. Derrota dos sulistas. Aos poucos, o Sul foi ficando enfraquecido devido à falta de recursos para se manter uma guerra. Além disso, os confederados sulistas correram o risco de deixar de vender algodão para a Europa numa estratégia perigosa de pressionar por apoio na guerra, mas a Inglaterra e a França se negaram a ajudar. Cerca de 1/3 das tropas sulistas abandonaram os campos de batalha, que eram os desertores, fazendo com que alguns senhores convocassem até mesmo escravos para formar o exército, o que seria uma situação irônica, pois os escravos dificilmente travariam uma batalha que ia de contra os interesses deles. Gente, para fazer um balanço final das perdas humanas, dos 620 mil soldados mortos, 360 mil eram nortistas e 260 mil eram sulistas, um número bem menor de baixas, em comparação ao norte. Segundo alguns historiadores, a Guerra da Secessão é considerado o primeiro grande conflito moderno da história, devido ao tipo de material bélico empregado, nos combates. Um exemplo disso foi a invenção da blindagem nos navios. Aqui na nossa atividade, vamos discorrer sobre as manifestações antirracistas que aconteceram após a morte de George Floyd e como elas repercutiram aqui no Brasil. Para saber mais, aqui vai uma dica de podcast para ouvir no seu tempo livre. Fala com clareza sobre a guerra, numa linguagem acessível, trazendo professores convidados para o debate. O episódio está disponível em historiafm.com, no Spotify. Gente, muito obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigada!